Vamos orar para a gente receber a palavra de Deus nessa manhã. Que bom estar aqui com você. Senhor, obrigada pela oportunidade de ouvir a sua palavra. O teu Espírito Santo, ele se move de diversas formas. E nós hoje estamos abertos à sua maneira de se comunicar com a nossa igreja. Abrimos o nosso coração, pedimos que o Senhor acalme o nosso interior. Queremos ouvir e compreender a sua mensagem. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Enquanto o pastor Alexandre estava falando aqui sobre as ofertas e nossos movimentos de fé, eu me lembrei de algo que a gente tem pensado sobre o Retiro Reset, que é como Deus vai dar para pessoas que querem ir experiências de provisão e de liberação para estar lá por meio da fé. Então, se algo, te limita, se existe uma impossibilidade, eu quero que você coloque isso diante de Deus. Porque eu sei que caminhos vão ser abertos para que você possa estar lá, ok? Então não deixe de exercitar sua fé através da tua oração, de colocar diante de Deus, de ter as conversas que você precisa ter. E nos relate o seu testemunho. E se você precisar de ajuda, se existe alguma impossibilidade, nós queremos te ajudar. Então procure... seja o seu líder de RG, seja o pessoal da organização ali, se você ainda não faz parte de um RG, e fale, porque nós queremos ser ponte para que você viva esse momento conosco como igreja, ok? O tema da minha mensagem hoje é apegados ao Evangelho. Quem aqui já ouviu a palavra Evangelho? Levanta a mão. Ok. A palavra evangelho significa boa nova, ou boas novas. Boas novas são o quê? Boas notícias. Notícias que são boas e que são novas. É uma mensagem. E é uma mensagem que ela é boa. Então o evangelho que tanto falamos são boas notícias. Boas notícias a respeito da salvação. As boas notícias de Jesus. Tem uma música que tem uma letra que eu gosto muito. O cantor diz assim: deixa eu viver a boa nova. Vocês já ouviram? Quem já ouviu essa música? Deixa eu viver a boa nova. Então tá. Deixa eu me encontrar com esse amor todos os dias. Eu amo essa frase. Quando alguém estiver te enchendo o saco, você fala isso. Você fala assim: ei, deixa eu viver a boa nova. Que tal? Já é uma maneira de evangelizar e de você colocar alguns limites. E sabe, eu me lembrei dessa frase porque eu falei, é isso que nós queremos. Nós queremos viver o Evangelho. Nós queremos viver as boas novas de Jesus. Existe uma boa notícia para nós. Uma mensagem revolucionária para nós. E 1 Coríntios 15, o apóstolo Paulo, um dos fundadores da igreja, ele fala sobre isso, ele conversa sobre isso com os coríntios, com a igreja de Coríntios. Então, 1 Coríntios 15, versículo 2. Nós vamos ler alguns versículos do 2 até o 11, mas eu vou lendo aos poucos e vou parando para a gente conversar. 1 Coríntios 15 diz assim, versículo 2. Por meio deste evangelho, vocês são salvos, desde que se apeguem firmemente
a palavra que lhes preguei. Caso contrário, vocês têm crido em vão. Eu achei tão forte esse versículo, porque o apóstolo Paulo está ensinando sobre o evangelho e ele fala, olha, vocês são salvos. Ele começa a conversar com aquela igreja. E a verdade é que ele traz 3 pontos, né? Ele encoraja a fé das pessoas nessas boas notícias da salvação de 3 formas nessa conversa. E são 3 coisas que eu quero que a gente preste atenção hoje. A primeira é que ele confirma a certeza da salvação. Olha que legal. Ele queria encorajar as pessoas sobre as boas novas de Jesus. E a primeira coisa que ele fez foi, por meio deste evangelho, ele disse, vocês são salvos. Talvez as pessoas estavam em dúvidas, elas estavam desanimadas, elas estavam com a fé enfraquecida. Eu sei o que estava acontecendo naquele contexto, eu vou contar para vocês. Algumas pessoas estavam questionando se a ressurreição era real. Se de fato alguém poderia ressuscitar dos mortos. Essa era a polêmica da época. Algumas pessoas começaram a pregar que não era verdade, que será que as pessoas ressuscitam? Será que isso é possível? E quando eu começo a questionar se isso é possível, especificamente naquele contexto, as pessoas estavam questionando se Jesus havia ressuscitado. Eu não sei se você já se pegou aí num dilema de fé com relação às coisas que você ouve sobre o evangelho. Será? Será que Jesus nasceu mesmo dessa forma? É um nascimento milagroso? Será que as pessoas podem ressuscitar? Será que existe vida eterna? Será que Ele tem poder de me salvar? Será que eu preciso de salvação? Será? 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 Será que um dia esse Jesus vai retornar e nós viveremos eternamente? Então o questionamento deles naquela época era sobre isso, era sobre especificamente a ressurreição. E aí o apóstolo Paulo, ouvindo o burburinho que estava acontecendo, ele falou, ei, por meio deste evangelho, por meio dessa boa nova, eu quero que vocês tenham uma certeza, vocês são salvos. Vocês que estavam distantes de Deus, vocês que por enquanto estavam presos a simplesmente a morte, tudo terminaria com a morte. Vocês são salvos para uma vida que é eterna. Mas aí ele faz outra coisa, além de confirmar essa certeza. Então eu quero te encorajar com a certeza da salvação em Jesus. Se você recebe Jesus e crê nele, há certeza de salvação para a tua vida. Você não precisa ter medo do que ainda virá, nem da morte. Mas a segunda coisa que ele faz, ele ensina como preservar essa salvação. E é muito claro, ele fala assim, vocês são salvos desde que se apeguem firmemente à palavra que lhes preguei. Caso contrário, vocês têm crido em vão. Eu achei isso tão forte, porque eu entendi que a nossa crença no evangelho, nas boas novas, ela precisa ser correta e total. Crer pela metade, não crer corretamente, é você pegar a intenção de crer e desperdiçá-la. É isso que ele está falando aqui. É muito forte isso, ele fala, vocês estão salvos, a vida de vocês está salva, desde que vocês se apeguem firmemente ao evangelho. Por isso o tema dessa mensagem é apegados ao evangelho.
Gente, quando você fala que alguém está apegado a alguma coisa, você está querendo dizer assim, isso aí vai ser difícil da pessoa largar. É ou não é? Ih, esse aí é apegado demais. Quer dizer, não vai largar. É apegado demais à família, é apegado demais ao trabalho, é apegado demais a alguma coisa que a pessoa tenha. Às vezes é até o carro. Já ouvi, essa pessoa é apegada ao carro. Meu Deus. Vai libertando, Jesus. Gente, o apóstolo Paulo aqui está nos ensinando a sermos apegados à mensagem de Jesus. Que as pessoas olhem para você e falem assim, ih, esse aí não vai largar a fé que ele tem em Jesus. Esse aí é apegado demais a essa boa nova de que Jesus veio, ele se entregou por nós para nos unir ao Pai e nós estamos para sempre, eternamente unidos a Deus. Sua vida não é por acaso, sua vida não termina aqui e você está para sempre unido a Deus. Existe uma semente, a palavra fala, de eternidade no seu coração. Sabe, se você está buscando propósito para a vida, sentido para a vida, essa é a boa nova, existe sentido para a vida, existe uma semente de eternidade que foi plantada no seu coração, através da entrega de Jesus, e para sempre você tem um lugar no coração de Deus. Para sempre você tem aliança com aquele que te criou, você não está só. Essa é a verdade do Evangelho. Essa é a boa nova que traz esperança para qualquer pessoa, em qualquer situação. Vocês estão me entendendo? Amém? Então ele estava falando, olha, vocês precisam crer e crer de verdade. Vocês precisam crer e parar de questionar. Vocês precisam crer. Creia. De forma correta, creia completamente. Crê no quê? No Evangelho. Mas o que é o Evangelho? Ele fala, o terceiro ponto é que ele prega o Evangelho com o respaldo do seu testemunho. Testemunho é uma palavra que tem me chamado muita atenção. Quando uma pessoa ela é testemunha de quer dizer que ela presenciou algo, ok? Quando chamam testemunhas de algo que ocorreu para depor, quer dizer que aquela pessoa de alguma forma ela tem um vínculo aquilo que aconteceu e ela pode testificar. Então, quando na palavra te vê os homens que caminhavam com Jesus e aqueles que tiveram encontros com ele, mesmo que não encontros físicos, encontros espirituais, que a vida deles de certa forma foi tocada por Jesus, eles se tornavam testemunhas. Então, quando o apóstolo Paulo ele pregava o Evangelho, ele pregava com o respaldo do seu testemunho. Por quê? Porque ele tinha tido um encontro com esse Jesus. Eu vou ler com vocês para a gente ver o que eu estou falando na palavra, que eu não estou inventando, versículo 3. Pois o que primeiramente lhes transmiti foi o que recebi. Que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Que Ele foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Gente, aqui o apóstolo Paulo afirma que a morte e a ressurreição de Jesus aconteceram segundo as profecias do Antigo Testamento. Para quem não sabe, é a primeira parte da Bíblia, mas é a história de um povo, de uma nação. E eles ouviram profecias sobre isso. Então, quando ele fala segundo as Escrituras, ele está querendo dizer assim, ó, eu vou testificar de várias formas para vocês. A primeira, Cristo morreu, foi sepultado. Ao terceiro dia ele, fala mais alto, ao terceiro dia ele
ressuscitou. Isso era um escândalo na época. E ele falou, isso aconteceu como antes já havia sido dito. É isso que ele está querendo dizer. Ok? Mas ele começa essa fala falando, eu estou transmitindo o que eu ouvi. Eu tenho uma pergunta para você. O que você aprendeu sobre Jesus? Imagina essa conversa com alguém que você conhece. Ó, eu quero te dizer algo que eu aprendi. Eu quero te contar sobre um evangelho que eu aprendi. É isso que ele está falando. E aí ele começa a contar o que Jesus havia feito. E era muito forte, porque o que ele estava querendo dizer, eu creio que ele ressuscitou. Existe uma diferença, gente, entre morrer e ressuscitar. Apenas morrer. A palavra nos conta que o salário ou o pagamento pelo pecado era a morte. Porque o homem mortal, né? Ele vai se desfazendo até chegar ao seu fim, todos nós, ok? Mas a eternidade, que é o viver para sempre, isso é algo que diz respeito à santidade de Deus, à glória de Deus. E Jesus, ele veio a esse mundo porque Deus o enviou. Ele viveu aqui como eu e você. Passou por todas as tentações, tribulações. Expressou a glória de Deus, ensinou coisas maravilhosas, formou pessoas, caminhou com pessoas. E um dia a vida dele foi injustamente condenada. Ele não tinha pecado dele, mas ele estava levando as nossas falhas, as nossas limitações, as nossas dores. Aquilo que hoje você ainda luta, aquilo que hoje ainda é um peso para você, ele estava levando. E quando ele morre como culpado por tudo isso, poderia ter terminado ali, porque era a minha e sua culpa que ele estava levando. Só que ele tinha algo especial que eu e você não temos. Nele não foi encontrado culpa alguma. E aí naquele momento ele ressuscitou. Por quê? Porque alguém sem culpa não ficará preso à morte. Aí você fala, meu Deus, mas eu então, eu estou preso, estou mais que preso na morte. É por isso que a palavra fala que foi ele que tomou o seu lugar. Porque quando ele ressuscitou, a Bíblia nos conta que com ele, aqueles que o recebem também ressuscitam. Então, o peso que você carrega, você precisa entender as boas novas do Evangelho. Jesus tem vida para você. Libertação, liberdade. Não porque nós merecemos ou conseguimos, mas porque Ele era santo e inculpável. E a morte não pôde carregá-lo. Amém? A morte não pode te carregar. Seja ela a morte da alma. Talvez você está vivendo e você está nesse lugar. Você fala, não tenho ânimo para viver. Não tem feito sentido para mim. Você não está mais debaixo dessa condenação. A vida pode ter sentido para você. Porque Jesus, Ele veio para separar a tua alma desse lugar de morte e colocar ela num lugar de vida. Existe isso para você? É um presente espiritual que eu e você precisamos receber. É receber. Mas também fala sobre essa morte do final da vida, né? Ou às vezes que vem antes para alguns. Mas nem essa morte ela pode nos segurar. Era isso que ele estava argumentando, porque assim como Jesus ressuscitou, Ele derramou sobre nós essa vitória da ressurreição. A tua vida não termina aqui.
E você pode crer nisso. Você pode crer. A palavra fala que aqueles que creem são salvos. Ponto. É isso que ele está argumentando. Para de escutar aqueles que não creem. Para de alimentar a sua falta de fé. Se existe incredulidade no seu coração, fala: Jesus, ajuda a minha incredulidade, eu quero crer. Vamos seguir com o texto. Então o apóstolo Paulo falou, que ele foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, segundo as escrituras. E aí ele continua falando, ele fala assim: e apareceu a Pedro, e depois aos 12. E depois disso apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez, a maioria dos quais ainda está vivo, embora algum já tenha adormecido ou morrido. Depois apareceu a Tiago e então a todos os apóstolos. Depois destes apareceu também a mim, como um que nasceu fora do tempo. Eu amo isso. Vocês viram quantas vezes a palavra apareceu nesse texto? Paulo começa a argumentar com testemunho. Ele começa a falar assim: Jesus ressuscitou. Ele apareceu aos 12. Ele apareceu a Pedro, que era um dos discípulos. Depois que ele ressuscitou, viram ele. Ele apareceu. Gente, eu vou contextualizar para vocês vão me entender. Quando aconteceu as últimas eleições, teve o candidato que foi eleito presidente do Brasil. Começou um burburinho no Brasil que ele não estava vivo. Quem lembra disso, o burburinho, que Lula não estava vivo? E começou uma história, que ele não estava vivo. Aí começou um negócio, um amigo meu que era médico não, mas eu vi ele internado no hospital. Entrou aqui nem lembro qual que era, no hospital de São Paulo. E o outro no Einstein. E aí o outro assim: não, mas eu vi alguém com uma máscara, eu vi... Sabe, que todo o Brasil, tipo assim, será que é, será que não é? O que está acontecendo? Quando Jesus ressuscitou, era esse aí o rolê. Vocês têm que entender, uma dimensão assim. Porque a galera, todo mundo viu ele sendo morto. Começou o burburinho do que estava acontecendo. E era contra isso que Paulo estava argumentando. Até hoje estão tentando descobrir se o homem está vivo ou está morto. Mas, tá tudo bem, gente. Mas, a palavra de Deus fala que ele apareceu aos 12. Que ele apareceu aos 500. De uma só vez. E aí ele fala: e ele apareceu a mim. Como alguém que nasceu fora do tempo. Isso é muito forte. Por quê? Porque todos esses que ele falou antes, eles caminharam com Jesus. Eles tiveram tempo de discipulado com Jesus. Eles conheceram de fato. Eles se assentaram na mesa com Jesus. Mas Paulo, ele não viu Jesus dessa forma. Jesus se revelou a ele espiritualmente. Ele teve encontros com Jesus na jornada dele. No coração dele, ele sabia. Ele sabia quem era Jesus. O Senhor apareceu para ele com visões. O Senhor apareceu para ele. E a pergunta que eu tenho para te fazer é: quando Jesus apareceu para você? Jesus, Ele quer aparecer na nossa jornada, na minha e na sua jornada. Às vezes a gente pergunta para as pessoas: você aceitou Jesus? Ou você quer aceitar Jesus? Quando você diz que quer aceitar Jesus, você está dizendo: eu vi a verdade sobre Jesus. Ele apareceu para mim, eu quero caminhar com Ele. Ele apareceu para mim, eu posso testificar que Ele é real.
Você pode testificar, você sabe no seu coração que Ele é real? Qual é a tua história com Ele? Qual é o teu testemunho com Ele? É por isso que Paulo fala, olha, eu não sou como os outros apóstolos, eu nasci fora do tempo. Eu nasci depois, mais para frente. Qual foi o momento que você conheceu Jesus? E talvez você se sinta assim, você olha para outras pessoas que têm experiência com Deus e você fala, nossa, eu não vejo da mesma forma, eu não tive um encontro igual ao dos outros, talvez eu demorei para minha ficha cair, talvez minha ficha ainda está caindo. Eu quero te dizer uma coisa, o próprio apóstolo Paulo, ele fala, eu fui um que nasci fora do tempo, mas eu vi Jesus. Ele apareceu para mim. E aí ele continua dizendo, mas pela graça de Deus sou o que sou. E a sua graça comigo não foi vã. Antes eu trabalhei muito mais do que todos eles, contudo não eu, mas a graça de Deus comigo. Portanto, se vocês ouviram essa mensagem de outras pessoas, ou se vocês ouviram de mim, é isto que pregamos. E é isto que vocês creram. Igreja, eu preciso falar para vocês. É isto que pregamos. Que Cristo Jesus tomou o nosso lugar. E Ele nos uniu eternamente com Deus. É isso que pregamos, essa certeza. Eu quero que cada um de vocês tenha essa certeza. Se você creu nessa mensagem, você é salvo. Se você hoje crer nessa mensagem, você é salvo. Você é unido a Deus. E é isso que o apóstolo Paulo está encorajando a igreja aqui. Quem vê Jesus ressuscitado, nasce como sua testemunha. Eu acho muito especial ele ter usado essa palavra, que ele nasceu fora do tempo. Porque quando eu nasço para algo, quer dizer que eu posso evoluir, eu posso crescer naquilo, eu posso desenvolver aquela verdade. Se você nasceu para Jesus ontem, se você vai nascer para Ele hoje, se faz anos, eu quero te dizer, você pode crescer nessa verdade. E eu amo isso sobre o Evangelho. Quem vê Jesus ressuscitado, quem crê que Ele ressuscitou, pode nascer como sua testemunha. Em Atos 23:11, nós vemos Paulo, o relato de um dos encontros, que Paulo teve com Jesus. Na noite seguinte, o Senhor Jesus apareceu a Paulo e disse, tenha coragem, Paulo, você falou a meu respeito aqui em Jerusalém e vai falar também em Roma. A partir do momento que Paulo nasce para Jesus, para uma vida eterna, ele também nasce para um ministério, para um chamado, para uma verdade de ser testemunha. Se você nasceu em Jesus, você nasceu como uma testemunha dele. Você pode levar as boas novas. Você pode testemunhar com a tua vida e há poder nas suas palavras. Nós temos crido que Deus está despertando, preparando e enviando testemunhas do Evangelho o tempo todo. Isso é um rema para nós como igreja. Nós cremos que Jesus desperta vidas. Nós cremos que Deus está preparando os corações. E que Ele está enviando eu e você como testemunhas do Evangelho. E Ele está fazendo isso, gente, o tempo todo. Ele está fazendo isso desde lá do apóstolo Paulo e dos 12 discípulos de Jesus e dos 500 que viram Ele e puderam dizer, é real? Ele é vitorioso sobre a morte? É real, eu creio. Eu creio. Sabe, esses dias eu encontrei uma pessoa, um amigo meu de infância. E essa pessoa cresceu comigo e hoje ela não crê mais em Jesus como eu creio. E foi interessante, a gente começou a conversar.
começou a conversar e uma das coisas que eu ouvi foi: olha, eu acredito que a religião, ela é boa para o homem. Eu acredito que a igreja, ela vai fazer bem para alguém. Vai ajudar essa pessoa a ser melhor. Era isso que esse meu amigo estava me falando. Pode ajudar as pessoas a ser melhor. Pode dar para ela relacionamentos, porque é uma comunidade. A gente ama a nossa família para pertencer, né? Então, eu acredito que relacionamentos fazem bem, a vida em comunidade. Então, eu acho que o ser humano pode evoluir dentro de uma religião. E aí eu ouvi ele e eu falei assim: é verdade, eu concordo, mas eu creio em algo diferente disso. Eu creio que Jesus, ele veio para me salvar, para salvar a humanidade e reconciliar a humanidade eternamente com Deus. Eu creio que ele veio para nos dar uma nova vida e não somente mudar hábitos. E não somente nos transformar em pessoas melhores. Por quê, gente? Porque se for só sobre ser uma pessoa melhor, você pode escolher qualquer caminho que você acha que vai te tornar melhor. Né? Por exemplo, o exercício físico torna alguém melhor. Diversas pesquisas mostram isso. E eu não sou contra nada disso, eu acho que a gente tem que se cuidar. Eu acho que a gente tem que ser melhor. E eu acho que Jesus nos faz sim melhor. Mas só Ele pode salvar. Eu não preciso somente ser alguém melhor. Eu preciso de salvação, eu preciso de uma nova vida. Eu preciso que o meu espírito que estava morto renasça. E isso só Jesus. E aí esse meu amigo, amo ele demais, ele olhou para mim e falou assim: nisso aí de Jesus, eu já não sei se eu acredito. Isso aí de Jesus, eu já não sei se eu acredito. Mas sabe, eu acredito que o fato de eu pregar o evangelho é o que eu estava fazendo, vocês entendem? Isso é pregar o evangelho numa conversa. É o que pode ativar a fé dele. Porque nós estamos tão acostumados com o mesmo discurso, gente. E não é que ele é mau, e não é que ele é errado. Mas o que o apóstolo Paulo está nos dizendo é: vocês precisam crer corretamente. Nesse Jesus. Então eu contei o meu testemunho, eu falei: isso é o que eu tenho vivido. As pessoas têm se esforçado tanto só para ser alguém melhor. Você precisa render sua vida completamente a Jesus e nascer de novo. E aí ele vai sim te guiar num caminho que também vai trazer melhora para a sua vida e para a pessoa que você é. No final do ano passado, teve uma convenção que se chama Lausanne. É um encontro que acontece global, né, mundial, com igrejas de todo o mundo. E eles sentam juntos para falar sobre verdades de Deus para o mundo, verdades de Deus para a igreja. E o pastor Tiago da nossa igreja é um encontro que você precisa de convite para estar na Coreia. Nós tivemos também outros irmãos do Relevância que foram. Eu tenho uma amiga minha aqui da cidade que foi. E quando ela voltou, ela fez uma palestra e ela falou algumas coisas importantes que ela ouviu. E foi incrível. Porque uma das coisas que eles falaram é sobre o nosso lugar na grande comissão como igreja. O nosso lugar de falar sobre Jesus. O nosso lugar de anunciar o evangelho. E como isso tem que ser cada vez mais vivo no nosso coração.
sermos testemunhas. E teve uma frase que ela falou, que ela escutou lá de um dos palestrantes, que eu trouxe para vocês, que é a seguinte: todos temos pessoas de paz, e Deus já está trabalhando nelas. Elas nos veem, se importam e nos admiram. Sabe o que quer dizer isso? É que essas pessoas são pessoas que o coração delas, são pessoas que estão aí na tua vida. Olha que interessante, quem te admira? Quem se importa com o que você tem para dizer? Uma pessoa de paz, na palavra tem o termo, né? A gente tirou esse termo de quando Jesus envia os discípulos, e aqueles que recebem a mensagem, eles são um lar de paz. Então, uma pessoa de paz é uma pessoa que ela tem ouvidos para te ouvir. Não significa que ela já crê no que você crê. Não significa que ela já teve uma experiência com Jesus. Entende? Ali na mesa, eu estava com uma pessoa de paz, porque era alguém que me admira e tem ouvidos para me ouvir. Quem são as pessoas na sua vida que te veem, estão te vendo, se importam com o que você faz, te admiram, estão ligadas em você? São pessoas que Deus, o Espírito Santo, já tem preparado o coração delas para a mensagem do Evangelho. Não perca a esperança. Não perca esse lugar. E eu quero te dizer, se hoje é o teu primeiro culto aqui, segundo, você está chegando agora, você é uma pessoa de paz, o Senhor tem preparado o seu coração para essa mensagem que eu estou pregando agora. Talvez hoje é o seu dia de entregar a sua vida a Jesus. É o seu dia de ressuscitar com Ele. E aí uma pergunta surgiu no meu coração: será que nós paramos de crer no poder do Evangelho? Ou será que nós ainda não cremos no poder do Evangelho? Podemos nos constranger, né, a contar a mensagem do Evangelho, a falar: olha, eu creio em Jesus. Jesus foi Filho de Deus que foi enviado. Nós precisamos de nascer de novo, a gente precisa de uma vida por algo maior, uma vida conectada a Deus, e existe essa verdade. Ah, mas como é que você sabe? Como é que você sabe? Eu vi Jesus. Eu tive uma experiência com Jesus. Você pode até falar: eu não sei te explicar, mas o meu coração foi tocado por essa verdade. Eu tenho entendido algo, eu tenho sentido algo, eu tenho me sentido atraído para esse lugar. O que você pode falar? Você não tem que inventar, não. Mas qual é o seu testemunho? Qual é a sua verdade? O apóstolo diz: eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Chegou o tempo dessa ser a nossa verdade. Nós não nos envergonhamos do Evangelho. A gente teve casa de oração sexta e eu orei me arrependendo por isso. Falei: Senhor, nos perdoa como igreja, porque muitas vezes nós temos vergonha do Evangelho. Nós não cremos de forma enfática e real, porque a gente quer fazer do nosso jeito, mas a gente só precisa crer no poder daquilo que Jesus fez e dizer: eu sou uma testemunha. Na minha vida isso tem feito diferença. Ele apareceu para mim. Eu creio. Isso é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Fique de pé no seu lugar. Abaixe a sua cabeça aí. Esse poder de salvação está presente nesse lugar, nessa manhã. Esse coração de Deus está atraindo os filhos e despertando os filhos nessa manhã.
E primeiramente eu quero fazer um convite para você que ainda não entregou a sua vida a Jesus. E em segundo lugar, eu quero fazer um convite para você que quer se reconciliar com Ele. E em terceiro lugar, o meu convite é para você que quer reconhecer Ele através do batismo. Você ainda está nesse lugar que o apóstolo Paulo falou. É uma fé, muitas vezes, vã, porque não é completa. O Senhor nos chama a crer nele de todo o coração, completamente. Então, hoje, se você quer receber Jesus, se você quer se reconciliar com Ele e reconhecer Ele, levanta a sua mão aí onde você está e nós queremos orar com você. Hoje é o seu dia de oportunidade, não se constranja, todos de olhos fechados. Eu vou te dar mais uma oportunidade. 1. Ele tem um plano eterno para você. 2. Jesus entregou a vida, mas Ele ressuscitou. E hoje você vive com Ele. 3. Aquele que não se envergonha dele, Ele também não se envergonhará diante do Pai. Se você quer receber ou se reconciliar com Jesus, levanta a sua mão. Glória a Deus. Nós queremos orar com você. Essa pergunta agora é para você, igreja. Será que você parou de crer no poder do Evangelho? Nesse lugar, nós vamos orar para que a nossa mente seja transformada pelo poder dessa palavra. Para que a semente da fé que foi plantada aqui nos leve a esse lugar de crer nessa verdade, de viver a partir dessa verdade, de compartilhar. Nós somos apegados a Ele. Amém? Senhor, nós somos apegados ao Teu Evangelho e à Tua verdade. Eu oro hoje aqui declarando ânimo para aqueles que estão desanimados. Eu oro aqui declarando fé para aqueles que precisam da sua fé renovada através dessa palavra. Senhor, nós cremos no poder da salvação. Nós cremos na nova vida e numa vida unida com o Pai. Atrai filhos hoje. Prepara filhos hoje, envia filhos hoje, Pai. Eis-nos aqui como igreja para viver o poder do Teu Evangelho. Em nome de Jesus.